Vai lá pegar seu café, que hoje eu tenho uma história para te contar. Eu vivi uma experiência há uma semana e eu quero compartilhar aqui com vocês. A história que eu quero trazer hoje aqui, e junto com ela, suas reflexões, foi uma experiência bem desagradável, acho que ninguém quer passar. Eu sofri um acidente junto com a minha filha, saindo de casa de manhã, e durante esses 7 dias eu vim refletindo, sabe, sobre tudo que aconteceu, e são muitos aprendizados, né? Como sempre. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Era uma terça-feira ensolarada, 7h30 da manhã. Eu saí de casa com calma. Era a semana de volta das férias escolares, né, de julho. E eu fui levar a Maria Luísa para a escola. Ela entrou no carro e entrou sozinha. Ela já vai fazer 6 anos. Então ela entrou, colocou o cinto e nós saímos para rumo à escola. E ao passar num cruzamento bem tranquilo, esses cruzamentos de bairro que passa um carro a cada 10 minutos, nós fomos atingidas por um carro que pegou exatamente no lado do carona, aonde, na parte de trás, aonde a minha filha estava sentada. E essa pancada, né, que pegou lateralmente, acertou ali a roda traseira, mas o vidro do carro absorveu o impacto, e era um vidro sem isso-filme. Então, o que aconteceu? Ele estilhaçou, estava fechado, e acho que isso fez com que absorvesse ainda mais o impacto. Então, o vidro estilhaçou em cima do rosto dela. O carro girou e nós fomos jogadas, o carro foi jogado para cima da calçada. O susto foi grande. Eu olho para trás, parece que tudo acontece em câmera lenta, como nos filmes mesmo. Foi essa sensação que eu tive. Então eu olho para trás e me deparo com a minha filha com o rosto completamente ensanguentado. Escorria, pingava. Ali na hora eu não sabia qual era a importância desses ferimentos. Graças a Deus eu consegui manter o controle emocional e peguei ela no meu colo e fui de forma assim com muito cuidado aparando aqui para que não pingasse. Mas ali como era, eu não sabia qual era a extensão dos ferimentos, então eu nem toquei no local onde havia, né, esses ferimentos. Então eu não sabia se tinha ficado ali estilhaços no rosto dela, se tinha atingido a vista, porque ela se queixava de dor, ela dizia que estava doendo ali na hora. Os 2 olhos dela na hora ficaram muito vermelhos, né, porque foi entrando ali, né, o sangue junto com lágrimas e tudo, aquela coisa. E aí eu fui acalmando ela, as minhas pernas tremiam, minhas mãos estavam geladas, mas eu tinha que acalmá-la, né? Pedi para ligarem para o meu marido, entreguei o celular na mão de um estranho que apareceu ali oferecendo ajuda, e depois eu soube que era o motorista do outro carro. E ele ligou para o meu marido, ele, por um acaso, ou por providência divina, talvez, não sei, estava em casa naquela hora, e ele chegou muito rápido, e veio nos ajudar, e nessas horas tem a questão da ajuda, da coisa prática, de que ele pegou e nos levou ao pronto-socorro, principalmente minha filha, que era ela quem precisava de cuidados, eu não me machuquei em nada. Mas tem a questão de ordem prática, porque tinha ali, né, seguro, guincho, quem que vai pagar, como que vai ficar isso. Até trouxe o carro para casa, ele, né, pegou o carro do acidente e trouxe para casa, que por sinal depois deu PT, tão forte que foi a batida, né, e afetou também a coluna, então ainda teve isso. Mas o apoio, a questão emocional de ter uma pessoa, né, imagina ter seu marido ali para te ajudar, para te dar um apoio nessa hora ali, foi assim, eu estive controlada, eu me controlei emocionalmente ali, né, com a minha filha, para que pudesse acalmá-la, mas o fato de ter alguém, né, de ter o meu marido ali para resolver as coisas e para nos ajudar, isso foi, assim, de total, fez toda a diferença, toda a diferença. Eu nem falei com o homem, eu nem falei, eu nem sabia quem era. Apareceram algumas pessoas e a minha preocupação era acalmar a minha filha, só. Eu só queria acalmar, porque daí ela queria colocar a mão no rosto
E se ela colocasse a mão, podia machucar mais ainda. Eu queria colocar a mão nos olhos, então assim, eu só queria acalmar ela. E como ele estava ali por perto, ele resolveu tudo. E apesar de todos os prejuízos financeiros, materiais que você tem numa situação dessa, nessa hora você não quer saber de nada. Quanto custa, como que você vai fazer. Depois você tem que arcar, né? Com independente de quem tá certo, de quem tá errado, você fica com o seu carro parado, ou ele vai ficar na oficina, ou nesse caso, deu PT, e aí você tem que aguardar toda essa burocracia do seguro, ir atrás de outro veículo. Então tem toda essa parte que é chata, mas que dos males o menor. Como diz a minha mãe, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Deixa eu tomar aqui meu chá que vai esfriar. E um primeiro aprendizado que eu quero compartilhar aqui é que a gente não controla tudo. Aí você vai me dizer, ai, Venise, mas isso eu sei. Eu também sei, né? Mas no dia a dia, a gente vai fazendo e a gente acha que controla e que vai dar conta. E veja, era uma situação que tinha tudo para estar controlada, né? A gente tava, foi interessante lembrar que ali na hora a Maria Luísa começou a falar, ela começou a falar várias coisas e fazer várias perguntas, ali assustada, né? E ela dizia assim: e agora, mamãe, como que eu vou pra escola? A minha roupa tá toda suja. Ela tava preocupada se ela ia pra escola ainda daquele jeito, sabe? Ela, gente, eu não vou mais poder ir pra escola porque sujou minha roupa. A gente vai ter que ir pro hospital agora, né? Eu vou ficar internada. Começou a perguntar um monte de coisa. Mas depois. A inocência das crianças, né? Tô pensando aqui. Mas o que eu ia falar sobre a questão de controlar é que não, a gente não vai mais pra escola, né? A gente agora vai pro hospital. Cancela tudo que tinha pra fazer hoje e vamos resolver o que importa, né? Vamos. Meu marido tinha as reuniões dele lá marcadas, o meu filho mais velho tinha uma consulta à tarde. No dia seguinte eu também tinha uma consulta médica, justo nessa semana, como era a volta das férias, eu marquei, né, os meus compromissos, né, as minhas coisas. E aí você faz o quê? Você cancela tudo e vai cuidar do que realmente importa. Então, eu refletindo, né, depois sobre como foi, sobre a questão, né, de você controlar. Então, ficou isso assim pra mim que não, você não consegue controlar o tempo todo. E mesmo as coisas, né, coisas assim corriqueiras, coisas simples, tem hora que não vai dar, que você não vai dar conta de controlar. Um dia lindo, tudo organizado, tinha tudo pra dar certo. Deu certo. No final deu certo. No final deu, né? O prejuízo podia ter sido muito pior. Muito pior, muito maior. Mas isso ficou marcado, assim, pra mim, de que a gente não controla tudo. O outro aprendizado que ficou desse dia foi o livramento e a gratidão, né? Porque poderia ter sido muito pior. Muito pior. Exatamente no lugar onde foi e do jeito como foi, fisicamente para nós duas, principalmente para ela, que foi mais atingida, podia ter sido muito pior. Podia ter quebrado um braço, uma perna, Deus me livre, mais o que podia ter sido, né, ali com impacto. E foram pequenos ferimentos superficiais, não precisou tomar ponto, não ficaram estilhaços como eu havia pensado no começo, ali na hora, né? Não ficaram, não foi profundo, foram ponto falso, sabe? Aquela cola cirúrgica, em dois ferimentos apenas, o restante a médica só colocou ali um micropore e hoje, uma semana depois, parece pequenos arranhões. Eu comecei a pensar em tudo que podia ter acontecido, sabe? Foi justamente do lado dela. O carro foi jogado para a calçada. A outra pessoa não se machucou, as 3 pessoas que estavam no outro carro não se machucaram, eu também não me machuquei, não tinha nenhum pedestre, não tinha ninguém passando na calçada, veja bem. Se tivesse alguém passando na calçada, às vezes uma mãe, Deus me livre, uma mãe passando ali, uma pessoa mais idosa, uma pessoa distraída, ou uma pessoa atenta, que é muito rápido e você às vezes corre e vai pro lado errado. Olha só quantas variáveis, né?
Quantas variáveis? E não tinha, né? Não tinha, não foi pior. Eu estava perto de casa, era de dia, o meu marido estava em casa, que normalmente ele não está, ele veio ajudar, não estava chovendo, se estivesse chovendo tudo seria mais difícil. Então, assim, foi um sentimento muito forte ali naquele momento. E esse sentimento eu tive exatamente naquele momento. De falar, meu Deus, obrigada. Obrigada porque os nossos anjos da guarda estavam aqui e apesar de, né, algumas pessoas podem falar, ai, mas se Deus tivesse, né, te dado o livramento, nada disso teria acontecido. Mas eu penso que tem choques e traumas que a gente precisa passar na vida e que daí você vai entendendo com o tempo a necessidade daquilo, o porquê que aquilo aconteceu, mas que eles não que mantêm a sua integridade física. E foi o que aconteceu ali na hora. Então eu só olhava e falava, meu Deus, obrigada. Obrigada porque minha filha tá bem. Então esse sentimento de gratidão e do livramento que foi assim, muito grande, sabe? Invadiu meu coração de uma forma que eu não consigo explicar. E o terceiro aprendizado desse dia foi sobre não esperar um momento certo, o momento ideal para fazer aquilo que você precisa fazer. Mas como assim? Tem tantas coisas que a gente quer fazer, tem tantos planos, lógico, tem coisas que você, principalmente com relação a compromissos, você tem um compromisso e você precisa honrar aquele compromisso e ter tempo e se organizar para que você consiga fazer aquela outra coisa, né? Se dedicar a uma atividade, enfim. Outros você precisa de que alguém esteja junto com você, a agenda precisa ser compatível, ou você precisa de dinheiro e você precisa se organizar financeiramente para fazer uma viagem. Os sonhos que precisam de dinheiro para serem realizados, esses a gente precisa se organizar financeiramente, né? Mas tem muitos outros, tem muitos planos que a gente fica adiando, que eu fico adiando, sim, eu faço isso constantemente, porque vamos esperar um melhor momento, vamos esperar se preparar, preciso estar mais preparada, preciso estar mais magra, sabe? Preciso ter mais tempo. E o tempo, são prioridades, né? Questão de prioridade. Nesse dia eu percebi, eu passei a tarde na casa da minha irmã, a hora que a gente saiu do pronto-socorro, daí ela falou, vem aqui tomar café, já eram umas 11 horas da manhã, aí a gente foi até lá, e aí até foi bom, porque daí a Maria Luísa ficou brincando com a prima e se distraiu, e eu também me distraí, conversei, né, e você vai conversando e vai elaborando ali o que aconteceu, mas o que eu quero falar sobre isso é que eu saí de casas para levá-la para a escola, 7h30 da manhã, como eu falei, eu não tinha arrumado ainda a minha cama, as crianças também não. Isso eu ia fazer na hora que voltasse da escola. Não tirei o lixo, não levei, não arrumei cama, não tirei a carne do congelador para fazer almoço, não coloquei a roupa no varal. E aí eu voltei, estava tudo aqui. Voltei para casa às 2h30, 3 horas da tarde e as coisas estavam aqui do mesmo jeito. Mas, quando eu tenho que fazer as minhas coisas, quando eu tenho que fazer minha academia, quando eu tenho que gravar os meus vídeos pro YouTube, eu tô sempre ocupada fazendo coisas, sabe? Então eu fiquei analisando isso, sabe? Que você tem que fazer e acabou. Porque você não sabe o dia de amanhã. A gente ouve isso todo dia, a gente fala isso constantemente, mas meio que da boca pra fora. E quando eu pensei sobre isso, não no sentido de viver com medo, nem viver de forma inconsequente, né? Vou comprar aí, né, fazer compras, várias compras parceladas, usar todo o meu limite do cheque especial, porque eu não sei do dia de amanhã, não é isso, né? Não quero viver apreensiva e pensando, e ainda bem que eu não fiquei com esse sentimento, de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. De que eu também não posso mais pegar o carro, que pode acontecer um acidente. No mesmo dia eu peguei o carro da minha mãe e vim para casa dirigindo. Mas é justamente o contrário, de pensar e viver em estado de presença. De fazer aquilo que precisa ser feito e que aquilo que a gente já cansou de ouvir, aquilo que eu já cansei de ouvir.
que o presente é um presente. É isso. Foram essas primeiras 48 horas eu levei assim com bastante leveza, com bastante tranquilidade, porque eu percebi que eu não ia dar conta. E ainda bem que eu podia ficar em casa com ela, que eu não tinha que voltar e trabalhar, ou como era antes, que eu trabalhava em home office, porque a minha cabeça estava completamente nas nuvens. Então, assim, as primeiras 48 horas foram realmente bem difíceis. E aos poucos eu estou tendo as percepções e os insights de tudo que aconteceu e conseguindo entender e internalizar esses aprendizados. É uma experiência que ainda está sendo processada, um aprendizado, né? Na verdade, que ainda está sendo processado, mas eu senti de compartilhar aqui com vocês. Queria terminar aqui fazendo uma pergunta. Tem alguma coisa que aconteceu na sua vida recentemente ou algum tempo atrás que fez você mudar a forma de você enxergar a vida, as pessoas, as oportunidades? Se você quiser compartilhar aqui comigo nos comentários, eu vou gostar muito de ler a sua história, a sua experiência. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e a semana que vem tem mais histórias com café e com calma. Até lá!